Acompanhe agora Resenha com o Promotor, informação, prevenção e conscientização. Aqui na sua Rádio Monte Roraima, uma parceria com o Ministério Público Estadual. Agora são 15 horas e 31 minutos na mais bela cidade do norte do Brasil. Estou voltando com o programa Nossa Tarde é Show. Nossa Tarde é Show que tem oferecimento de pão de queijo Mania, onde você encontra qualidade e preços justos. Olha, agora tem loja de pão de queijo no Caimbé, Buriti, Cinturão Verde, Satélite e a mais nova loja de pão de queijo gourmet no bairro São Pedro. Pão de queijo Mania, você encontra qualidade e preço justo. E tem mais, em Pão de queijo Mania, o melhor sabor de Minas. A partir de agora começa Resenha com o Promotor, aqui no programa Nossa Tarde é Show. É um quadro voltado a discutir assuntos relacionados à atuação do Ministério Público e que impactam na vida de todos. Realizado em parceria com a Rádio Monte Roraima. Com uma linguagem acessível e conduzida em tom de bate-papo, o programa traz convidados especiais, tanto do Ministério Público quanto de outros órgãos e entidades. O quinto episódio terá as participações do promotor de justiça, como sempre aqui, cadeira cativa, no nosso quadro, o promotor de justiça Carlos de Oliveira Carlos Paixão de Oliveira, promotor de justiça, Adriano Ávila, titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, e do delegado de polícia, Rodrigo Gomides, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor. O tema será proteção ao superendividamento e outras questões relativas às relações de consumo. Começo então dar meu boa tarde para o promotor de justiça Carlos Paixão. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Zé Maria. Tudo bem? De novo, é uma honra para mim estar aqui. E juntamente com os doutores doutor Adriano Nova e doutor Gomide, delegado de polícia também. Legal. Então doutor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Zé Maria. Eu agradeço o convite do nosso nobre colega aqui, doutor Carlos Paixão. Estou aqui na companhia do doutor Rodrigo. Somos da atuação na defesa do consumidor, seja na área civil, seja na área criminal, então acreditamos que teremos muitas informações úteis. E úteis mesmo, né? E, especialmente nessa época agora. Vamos já conversar. Doutor Rodrigo, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zé Maria. Obrigado pelo convite. É uma honra também estar na presença do doutor Carlos Paixão aqui, nosso conhecido de anos, doutor Adriano Ávila também, excelente promotor na defesa dos consumidores. Começamos então para dar geralmente a gente começa com o doutor Carlos Paixão, que abre o leque e a partir daqui a gente vai fazendo as perguntas inerentes ao assunto. Perfeito, Zé Maria. Pois é, hoje a defesa do consumidor é o tema e nada melhor do que convidar o doutor Adriano e o doutor Gomide, que trabalham justamente na promotoria do consumidor e delegacia do consumidor. E é uma matéria muito importante, consumidor, que alcança todos. Todos nós somos consumidores. Então, do mais velho ao mais novo, de qualquer lugar que esteja, a relação de consumo, ela atinge a todos nós. Doutor Adriano, deixa eu perguntar para o senhor. Bom, nós estamos vendo o consumidor muitas vezes sem saber para quem recorrer, né? E golpes, especialmente com a terceira idade, digamos isso, todos os dias e a todo momento, uma senhora, um senhor recebem um telefonema que geralmente ele se sente totalmente desamparado, né? Como é que o senhor, a gente poderia fazer ou estamos fazendo alguma coisa para ajudar de maneira geral? Eu coloquei aqui só especialmente porque a tecnologia nem sempre é favorável às pessoas
da terceira idade, né? Mas o que é que, por exemplo, a gente poderia fazer para ajudar o consumidor, em geral, não cair em golpes? Sim. Bom, primeiramente, as relações de consumo, elas podem transbordar em 3 tipos de responsabilização, Zé Maria. Pois não. Se algum fornecedor, se algum empresário, se alguma empresa, ele viola direito dos consumidores, ele pode receber até 3 tipos de punição. Ele pode receber punições administrativas, que são a cargo do PROCON. Hoje nós temos 3 PROCONs em Roraima. Existe o PROCON Assembleia, que apesar do nome propriamente dito PROCON... Assembleia? Isso, o PROCON Assembleia, ele proporciona mais uma colheita de informações e alguma forma de interlocução com os fornecedores para tentar resolver o problema. Temos o PROCON Boa Vista, que é um PROCON que tem poder de polícia, que pode multar, que pode fechar estabelecimentos, que pode apreender produtos. E temos o PROCON Roraima, que também tem essas mesmas atribuições no âmbito estadual, em todo o estado de Roraima. Isso é do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista criminal, que é o que você está mencionando, que são os golpes, quem tem atribuição na parte de golpes são Delegacia de Defesa do Consumidor ou, mais propriamente, Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, hoje, para tratar de golpes, tem essas 2 vertentes e há uma subdivisão de tarefas entre eles. Então o senhor para aqui mesmo, que aí eu pergunto do doutor Rodrigo, né? Exatamente, entrou agora a sua parte, né? Essa questão do golpe. Sim. Como o doutor Adriano disse, a defesa do consumidor engloba essas 3 áreas e a área específica da Polícia Civil de Roraima é atuar na parte de investigação dos crimes. Investigação dos crimes. A Delegacia de Defesa do Consumidor, da qual sou delegado titular desde o ano passado, essa já é a 3ª vez que eu passo por lá. Já fui delegado de lá no ano de 2005, 2015 e agora retornei lá novamente para a delegacia. Já faz um ano agora que eu retornei para lá. Agora, de 2005, né? 5. De 2005 para cá, então, por exemplo, hoje o volume... É isso que eu ia falar, Zé Maria. Eu tenho experiência em falar da mudança e do aumento da criminalidade, principalmente a criminalidade cibernética, né? Antigamente, como eu disse, naquele tempo, né, tinha um golpe da lista telefônica, né? Que quem é novo não conhece, né? Mas a gente tinha aquelas listas amarelinhas, né? Sim. Então, os empresários eram vítimas de pessoas ligavam por telefone e dizia que era um anúncio gratuito e tudo. E depois chegavam boletos bancários e as pessoas, os golpistas, coagiam os empresários a pagar, né? Então, era o famoso golpe da lista telefônica. Isso era no papel, né? Hoje em dia, são crimes cibernéticos que não só os idosos, como o senhor disse, mas principalmente os idosos, mas todos nós podemos ser vítimas de crime cibernético. Inclusive, nós temos inúmeros casos lá na nossa delegacia, muito de crime cibernético, que pessoas esclarecidas, policiais, médicos, que os infratores não têm limites. Inclusive, teve uma vítima, um caso só, que o infrator criou uma pessoa jurídica, criou o nome de uma empresa. Eu não estou fazendo propaganda aqui, mas bem. Da empresa Latam. O cidadão, o golpista, criou um CNPJ em nome de Latam Airlines e vendia passagem. E vende. O consumidor, achando que seria Latam, fez uma transferência via Pix para essa conta e foi numa conta de um golpista, entendeu? Então, até pessoas esclarecidas têm sido vítimas de golpes cibernéticos, né? No dia de hoje. Não tenha dúvida. Doutor Carlos Paixão, que o senhor também pode, por exemplo, colocar alguns exemplos aqui para a gente usufruir bastante da presença dessas 2 pessoas que estão ligadas a esse superendividamento, porque o superendividamento, além desses golpes, tem o superendividamento da pessoa que, tendo qualquer margem, ela vai se endividando. Eu faço essa pergunta já para eles, mas eu queria também que o senhor colocasse algum aspecto que o senhor queira que a gente possa desenvolver no programa. Isso. Eu acho interessante o que eles devem falar daqui a pouco, tal do PETS. Sim, não, a gente vai falar. Exatamente, é o endividamento, né, que eu falei ainda há pouco, né? Esse joguinho, é o joguinho, inclusive tem uma cantora famosa
que eu assisti que o filho dessa cantora, nesses joguinhos de tigrinho e tudo mais, utilizou a conta do pai dessa cantora, quase 15 mil reais. E o pai fez ele ir para uma feira vender o que ele tinha no quarto para restituir o dinheiro. Achei até uma simbologia legal e digamos assim, algo que os pais deveriam, de certa forma, fazer. Olha, isso aqui está errado, então bora fazer alguma coisa para a gente recuperar esse dinheiro, né? E quem é que vai falar? É o nosso promotor? Bem, sobre o tema superendividamento, endividamento em geral, nós já tínhamos um histórico preocupante aqui acerca desse tema em Roraima particularmente. Já faz um bom tempo que a gente trata disso. A gente, inclusive, faz palestras em universidades, em escolas, em órgãos públicos. Legal isso, né? Tem que ir para a escola, né? Doutor? Sim, porque boa, o que acontece, Zé boa, Maria? Nós somos de uma geração que não tinha acesso ao crédito e, repentinamente, houve uma avalanche de crédito para todos. Para todos. E como era algo com o qual nós não estávamos habituados, assim, é aquela história, né? Foi com sede demais ao pote. Hoje nós temos estatísticas preocupantes de endividamento em Roraima. Nós saímos, por exemplo, de patamares de 60% da população endividada para patamares mais recentes de 90% das pessoas endividadas. E esse endividamento, ele pode ser uma coisa boa, porque a pessoa está fazendo um investimento, alguma coisa assim, mas na maioria das vezes, lamentavelmente, não é. Isso tem comprometido a dignidade, o viver elementar da pessoa. E agora temos mais um ingrediente para aprofundar esse problema, que são os jogos, né? As bets. Quer dizer, o vício nas bets tem aprofundado esse problema, que já era um problema crônico nacional e aqui em Boa Vista, em Roraima, não é muito diferente. O que existe hoje é o seguinte, sobre a questão das bets, que foi mais ou menos o que o Dr. Carlos mencionou, depois de muito tempo atuando na clandestinidade, houve uma espécie de regularização dessas atividades no país. Isso. Só que essa regularização era uma lei de 2018 e posteriormente veio uma lei de 2023 e há normas mais recentes infralegais que tratam disso. Mas hoje, para uma bet funcionar, ela tem que ter um lastro financeiro muito grande. Então, só para ela conseguir a outorga, ela tem que apresentar um lastro financeiro de 30 milhões de reais. Isso. Para que isso? O que se espera disso? É que se eu quero montar uma bet, eu tenho que oferecer segurança para os consumidores, porque a bet é uma relação de consumo. É verdade. De que eu vou pagar. Uhum. Só que a população em geral, ela acaba acessando serviços ilegais. E aí ela fica totalmente desprotegida. É porque a Bet, ela agrega, né? Ela agrega serviços. Por exemplo, era para você jogar, Flamengo e Fluminense. Quanto é que você vai... Bom, tem Flamengo e Fluminense, vai dar ou o Flamengo ganha, ou o Fluminense ganha, ou vai dar empate, né? Sim. Aí agora eles colocaram quantos corners, quem vai pegar o cartão vermelho, quantos chutes a gol. Como é que você vai saber quantos chutes a gol vai ter em um jogo? Então, é uma perspectiva de perder tudo. Sim. Porque você vai... eu acho que vai ter 5 corners para o Flamengo e 5 para cá. É uma perspectiva, assim, maluca, né? Porque ia agregar. A Bet era uma coisa. E aí depois ainda tem mais. Eles colocaram mais jogos nisso, né? Essa questão de quantos corners, quantos lances em si, isso até mesmo estimulou os jogadores de futebol a entrar nessa onda. E tem muito jogador, né, doutor? Nós temos aí denúncias de jogadores, né, de jogadores de seleções que entraram nessa onda, que vai pegar um cartão amarelo, antes dos 30 minutos do primeiro Agora tempo. mesmo tem um jogador do Flamengo, força, né? O cartão amarelo, tem do Flamengo, né? Tem outro da Inglaterra também. Então é isso. Então isso estimulou... Agora jogar uma vida toda profissional, os jogadores, né, a entrar na onda, os familiares dele apostar e ganhar, né? Que é uma tristeza um negócio desse que gerou vício. A gente tem informações, não temos dados na polícia, na minha delegacia, por exemplo, nós não temos boletim de ocorrência disso. Mas, de bets, né, doutor? Temos outras situações. Mas
a gente vê pela internet que jovens, adultos viciaram no jogo e viram uma bola de neve tão grande que ele fica super endividado, aí ele pensa, não, eu vou apostar mais um pouco para ver se eu recupero o que eu perdi. E esses sistemas são feitos para sempre a casa ganhar, né, doutor Carlos? Então a mas casa sempre- vai ganhar sempre. Nesse o tigrinho, vício- nesse tigrinho, você sempre ganha uma, duas, que é para a partir daí você se empolgar e aí você não ganha mais. E essas Isso vai plataformas sempre dobrando, né? Essas E plataformas, você sempre dobra. elas pegam influenciadores digitais, né, pessoas famosas, e essas pessoas famosas, elas têm um programa Isso, tem. do Tigrinho, da Beth, que ela filma, "Ó, olha só, eu ganhei". Ela mostra sempre ela ganhando Isso. e o consumidor Mas tentando achar que vai ganhar também o- e acaba apostando. Mas mas, aquilo doutor, ali é um jogo viciado, né? O influenciador sempre ganha. Pode Sempre ver que ele ganha. tá bem bonitão, Uma no casa boa, helicóptero, um carrão. bolsa de marca, né? carro bom. E o cidadão comum, não, eu também quero Ele vende ter a uma vida bicicleta. dessa. Ele vende a Cada- e bicicleta acaba para se jogar. sobreendividando. É verdade. Daqui a pouco eu queria conversar. Tem casos até de suicídio, doutor Carlos Paixão, que a pessoa está devendo tanto. É verdade. que Ele não se ganhou suicida. nada e faz aquela propaganda. Mente. É até criminoso, né? E ele mente. A maioria tá agora. Tem uma, doutor, uma comissão lá no Senado que o presidente, inclusive, é o nosso senador Irã. Eu vou até convidá-lo para vir aqui. Esse assunto foi muito bom. Depois eu quero fazer uma pergunta aqui de quantas denúncias lá na sua delegacia tem de pessoas que, por exemplo, têm ficado com as pensões das pessoas mais idosas e tal, alguma coisa assim. Mas aí, como eu estava falando, o senador Irã, ele é presidente de uma comissão que exatamente está ouvindo esses influenciadores, pessoas ligadas a Betis, e teve inclusive 2 que não compareceram para, por exemplo, que o Senado tome alguma atitude, porque realmente está nesse aspecto das pessoas se viciarem a ponto de destruir toda a família e às vezes a própria vida. E a defesa do consumidor, Zé Maria, ela entra em fases. Ela entra na fase pré-consumo, na fase consumo e na fase pós-consumo. O que é a fase pré-consumo? É a publicidade. A publicidade. Essa publicidade dos influenciadores digitais, que são profissionais de relevância, digamos assim, é um novo formato de publicidade. Isso. Então a gente não questiona isso. Sim. Mas se eu faço uma publicidade enganosa, Enganosa. isso é uma violação de direito civil, é uma violação de direito criminal, é uma violação de direito administrativo. Então, existe a possibilidade de responsabilização de influenciadores digitais que fazem publicidade enganosa sobre quaisquer produtos, inclusive publicidade enganosa, eventualmente, de bets. Então, há essa possibilidade de responsabilização e exemplo disso, eu mencionando essa comissão parlamentar de inquérito, houve recente notícia da imprensa, então repetindo o que a imprensa diz, sim. né? O indiciamento de importantes influenciadores digitais por conta dessas práticas. Indiciamento em quais crimes? Publicidade enganosa, dentre outros. Então, essa parte também pré-consumo, ou seja, de persuasão do consumidor, enganando o consumidor, é também uma forma de violação do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive se fala até em se proibir, assim como o cigarro, também banir a publicidade das bets, da As publicidade. carteiras de cigarro. Não é isso? O cigarro foi banido. Você não vê mais, não tem publicidade de cigarro na televisão, né? Nem no rádio. Como era antigamente, né? Cigarros famosos, era um artista, era um Pronto, cowboy, né? isso. Saudável, né? E era o cara, Como se cigarro era o fosse cara saudável, bonitão com cigarro, e que o cigarro não faz nada disso. Nada de saudável, né? Faz- Esportista, né? Faz tudo ao contrário. Exatamente. Para você, para você ver o quanto a publicidade, nesse caso, aí o senhor investiga isso, né, doutor? Isso é publicidade enganosa. Exatamente. Né? Publicidade enganosa. Então, se um influenciador ele persuade o consumidor de uma coisa falsa, ou é uma publicidade enganosa ou é uma publicidade abusiva. Aí, claro, a gente tem que ver caso a caso, tem que fazer um acervo probatório, tem que levantar todos os elementos de prova, porque para também você responsabilizar, você tem que responsabilizar com elementos de prova robustos. Sim. Mas, assim, grosso modo, é isso. E, repito, esses influenciadores foram agora, saiu na imprensa talvez ontem ou hoje,
indiciados por práticas dessa natureza. É verdade. Doutor Paixão, quer falar? Acrescentar? Não, já acrescentou essa parte toda. Acrescentou? Deixa eu falar com o doutor Rodrigo, então. Doutor Rodrigo, tem algum inquérito em curso onde, por exemplo, pessoas reclamam que foram lesadas, especialmente pessoas da terceira idade? Porque eu ouço muito nos bairros que alguém ficou com cartão lá do avô, já teve, inclusive, matérias seríssimas vinculadas nos meios de comunicação que alguém tem um cartão e não compra sequer o alimento necessário para aquele idoso, né, e aquela idosa, né? Tem alguma coisa nesse sentido? É o seguinte, a delegacia a qual sou não, isso daí já é outra, a né? delegacia do consumidor. Não, Nós temos a delegacia do idoso. Eu já posso falar para o senhor aqui, a delegacia do idoso, ela funciona na cidade da Polícia Civil. Sim. Onde fica a cidade da Polícia Civil? Lá na Avenida Getúlio É Vargas, verdade, no eu bairro troquei aqui. Caçari. Isso. Porque Canarinho, na verdade. Canarinho. E lá tem muita denúncia disso. Inclusive, eu já fui delegado do idoso também. Eu sei que tem isso. Ah, sim. É um artigo específico do Estatuto do Idoso que é deixar de prover meios para o idoso, entendeu? E, inclusive, se apropriar do benefício dele, né? Então, lá, certamente, deve ser o crime que mais tem lá, além de maus tratos aos idosos, né? É esse de apropriação indébita do benefício do idoso. É verdade. Doutor Adriano, voltando àquele assunto do crédito. O crédito hoje está muito fácil. Toda hora você recebe proposta que você tem direito a um cartão, né? Sim, e a pessoa recebe o cartão. Sim. Sem ter a noção que cartão você tem que comprar, mas tem que pagar. Exatamente. Olha, você fez uma observação importantíssima, porque assim, a gente tem estatísticas lá e vê aquilo que mais causa o endividamento das pessoas. E são duas coisas, principalmente, que mais causam o endividamento. Eu repito, o endividamento em si mesmo está dentro da normalidade, por assim dizer. Sim. Eu tenho uma dívida, o senhor tem, o doutor tem e tal. O problema é aquele endividamento que consome toda a sua renda, porque aí não sobra o essencial para você subsistir. Verdade. Então, são duas coisas que levam a esse endividamento mais severo. Um é o empréstimo consignado. Porque tira na fonte, não dá tempo nem de o senhor respirar, já tirou, né, doutor Carlos? Antes de cair, né? Antes de cair já foi. Já vai descontado. Pronto. Já vai é só o taxa líquido. de juros melhor, ok. Bom, mas enfim, você não tem autonomia sobre aquilo ali. Tem não. Então, às vezes já compromete 30%, 30%, 40%, até 45%. Existem categorias que comprometem até 70% da sua remuneração com empréstimo consignado. O senhor imagina, senhor, se a gente mal sobrevive com 100% até o final do mês, imagina se a pessoa já perde logo 70% de cara. Eu li certa vez que, por exemplo, um percentual da população que, por exemplo, tem um salário muito bom, em compensação, está totalmente endividada. Parece que quem tem um salário bom gasta mais, doutor. Superendividamento atinge a todos. A Isso todos, eu posso né? afirmar Com com detalhe, convicção. a pessoa acaba pegando um empréstimo para pagar o outro empréstimo. É uma renegociação, né? Pega, às vezes pega de terceiro para pagar aquele credor. Tem isso também. E ainda tem o agiota nesse meio todo, que é fora o... E essa questão do sobreendividamento, da oferta fácil de crédito, chega até a Delegacia do Consumidor e até a Promotoria, doutor Adriano. Sim. Nós temos, aqui agradecer, como o doutor Adriano falou, nós temos 3 PROCONs. O PROCON do município, o PROCON do estado e o PROCON da Assembleia. Dali, né? Certo. No mês de fevereiro agora, a DEDECON foi uma diligência do PROCON do município, que pediu apoio à Delegacia do Consumidor e também aos fiscais do CRESE, do Conselho Regional de Imobiliário, de Imóveis, né? Imóveis. Eu também sou corretor. O que acontece? Havia aqui uma financeira e isso já existe há muitos anos aqui em Boa Vista, essa facilidade de crédito que o doutor Adriano mencionou. Então, uma financeira que pegava muitas pessoas, né? A pessoa precisando de crédito, normalmente é para renegociar uma dívida, né, doutor? Porque quando a pessoa quer um valor, normalmente ele procura um banco oficial. Verdade. Ele procura ali os bancos tradicionais, né? Isso. Mas não, normalmente a pessoa está com o nome negativado, não tem acesso a essas redes bancárias maiores e procura então essas financeiras em busca achando que é um empréstimo. E tem muitas financeiras ofertando
consórcios, né, doutor? Consórcio. Consórcios. Consórcios. E no mês de fevereiro, o PROCON do município interditou aqui uma empresa que vendia consórcio. O consumidor ia até o local, imaginando que seria um empréstimo para comprar uma casa, para comprar sua motinha para trabalhar, o carro. E a pessoa lá, os funcionários, muito bem treinado, induzia em erro o consumidor. Dizia, não, quando o consumidor via o contrato e via que era um consórcio, o consumidor perguntava, e a minha contemplação? Não, se você der tantos mil, você vai ter uma contemplação imediata. No próximo mês você vai ser contemplado. E isso não acontecia. Não, claro E que muitos não. desses dinheiro que eram adiantados Não caía volta. na conta pessoal dos funcionários, dos proprietários. Então o PROCON, no mês de fevereiro, interditou esse local e de lá para cá, Zé Maria, doutor Carlos Paixão, doutor Adriano tem que ter esse conhecimento que ele nos acompanha diariamente, esse Sim, caso. sim. Já por volta de uns 130 boletins de ocorrência contra essa mesma empresa. 130 Mas pessoas. de lá de fevereiro para cá, E só quem lesadas, que denunciou. Que denunciou. Que pessoas que ouviram no rádio, né? Viram nas redes sociais a denúncia dessa empresa, ela pensou, eu fui lá nessa empresa. Essa mesma empresa que eu procurei para pegar um empréstimo para construir um barraco, Aí, mas, né? mas, doutor, me A diga pessoa uma coisa, subendividou. como é que a pessoa foi na empresa pegar um empréstimo e acabou fazendo outro empréstimo para dar de entrada no... Não, normalmente a pessoa já está endividada. É, Então ele não consegue crédito nos bancos oficiais. E essas financeiras, elas conseguem liberar crédito para a pessoa, mesmo que ela esteja negativada e É. tudo. Então é um fica- crédito fácil que o consumidor acaba se enrolando, porque normalmente é golpe. e tem outra coisa, além de ser o golpe, juros nas Os- nuvens. Que, na esses verdade, juros cai são- na mão de estelionatários. Não, que são. por isso que isso. nós temos lá, tem mais de 130 boletins de ocorrência que estão sendo instaurados inquéritos policiais. Além dessa empresa, outra empresa também foi há uns 15 dias atrás, a minha delegada adjunta, a doutora Cássia, ela representou por buscas e apreensões, né, nessa outra empresa que também oferta o mesmo tipo de consórcios, induzindo o consumidor em erro. Então nós fizemos busca e apreensão na casa dos donos dessa financeira e na própria financeira. Foram arrecadados documentos, telefones celulares e as investigações continuam, entendeu? Mas então, por essas enquanto, são duas são duas investigações que ainda não concluídas. Nós já mas temos que tá- concluídas Já tem umas temos concluídas. E dessas que foram concluídas, agora geraram mais. Então vai dar Ramificou. mais de 200 inquéritos policiais. Entendeu? Após a denúncia, após aparecer nas redes sociais, na Isso, imprensa, na entendeu? imprensa. É um parceiro bom a imprensa. E a perspectiva de algum desses lesados vir a recuperar o que foi investido? Zé Maria, infelizmente, a polícia difícil, é né? difícil, entendeu? O que a gente sempre orienta a pessoa é ajuizar uma ação civil, porque, como o doutor disse, tem 3 aspectos na defesa do consumidor. A delegacia lida com a parte criminal, com são as investigações, os inquéritos policiais. Agora, o ressarcimento do seu dano, ele tem que ajuizar uma ação civil, né, de cobrança e tudo, de cancelamento do contrato, por meio da Defensoria Pública, que é muito atuante, ou Isso. o advogado particular, né? Muito bem. Bom, esse assunto é maravilhoso, né? Mas você não tem noção que o nosso tempo acabou, porque foi tão bom o papo, né? Mas eu já falei para o doutor Paixão, para a gente fazer um podcast, que a gente pode transformar isso em 50 minutos, né? Aí ele está estudando, né, a possibilidade. Quantos minutos passaram já? 30. Bate, eu tô olhando ali, vendo 15 minutos, não passa nunca, que maravilha. 15 minutos. Deixa eu agradecer, então, ao delegado de polícia, Rodrigo Gomides. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, doutor Carlos Paixão, doutor Adriano. Deixa eu agradecer ao promotor de justiça, Adriano Ávila. Também agradecemos o convite e, assim, o nosso objetivo é justamente esclarecer a população, porque, como disse o Dr. Gomides, depois que os eventos acontecem, fica difícil a reversão. Então, a gente procura justamente se apresentar, dar dados, dar elementos para os consumidores não serem lesados. Gostei muito da ideia de levar isso para as escolas, viu? Levar para a escola. Está sendo feito. Gostei muito É da uma ideia. ideia do doutor Adriano. Isso aí ele Gostei ele muito já da fez ideia. em Bonfim, Rorainópolis, em Muito, Boa muito. Vista. Boa ideia, porque se quer começar algo bom, comece lá na escola, né?
Bom, eu tenho que te agradecer, meu parceiro aqui da resenha. Da resenha no. Não, você vai falar. Meu parceiro aqui da resenha com o promotor, doutor Carlos Paixão, a palavra é sua. Ô, Zé Maria, eu já falei no começo, sempre falo aqui, agradeço o convite maravilhoso, que eu não podia deixar de aceitar bater esse papo aqui. E nesse papo agora aqui, aquela pessoa até mais modestas, elas também se lascam, vamos dizer assim, quando compra um produto estragado. O direito do consumidor está ali, é muito mais amplo do que foi exposto aqui. Por isso que eu disse que a gente tem que fazer um podcast com 50 minutos, 60 minutos, tá certo? Feito. Obrigado, doutor Carlos Paixão. Agradeço. Você que ficou nos prestigiando na resenha com o promotor, aqui no programa Nossa Tarde é Show, muito obrigado.